Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O Sr. Secretário de Estado falou-nos aqui da rigidez do mercado laboral. Ó Sr. Secretário de Estado, no nosso país existem mais de 1 milhão de desempregados e mais de 1,5 milhão de trabalhadores com vínculo precário. Isto mostra bem que a rigidez do mercado laboral só tem servido os interesses do patronato, porque os trabalhadores conhecem todos os dias o desemprego e a precariedade. O Sr. Secretário de Estado falou-nos aqui da proposta do Governo de combater a precariedade. Ao Sr. Secretário de Estado, não é possível combater a precariedade sem combater o desemprego e não é possível combater o desemprego sem combater a precariedade. Porque como a seguir ao dia vem a noite, a seguir à precariedade vem o desemprego. E o Sr. Secretário de Estado sabe isso. Sabe também que um trabalhador com vínculo precário custa menos 30% ao seu patrão que um trabalhador com contrato efetivo. E, portanto, se o Governo estivesse de facto empenhado em combater o desemprego e em combater a precariedade, o que nos vinha aqui dizer era isto. Depois de uma necessidade temporária numa empresa, se há de facto necessidade do trabalhador lá continuar, é porque é uma necessidade permanente, não é uma necessidade temporária. E, portanto, se é um posto de trabalho permanente, passa a contrato efetivo. O Sr. Secretário de Estado apresenta esta proposta como se estivesse a fazer um favor aos trabalhadores, mas não está. O Sr. Secretário de Estado está a fazer um favor ao grande patronato, porque o que o Sr. Secretário de Estado veio dizer é que o Belmiro, a SONAI, a Jerónimo Martins, a PT, a EDP têm agora a possibilidade de aumentar por mais 1 ano e meio a precariedade destes trabalhadores sem garantir a sua passagem a efetivo no final deste período e impedir a entrada no quadro como efetivos de milhares de trabalhadores. Não é favor nenhum para os trabalhadores, é um favor, de facto, para o patronato. Senhor Secretário de Estado, importa aqui dizer que esta teoria de que mais vale emprego precário que desemprego tem muito que se lhe diga. Tem muito que se lhe diga porque são necessidades permanentes, o que é necessário é um contrato efetivo. O Governo descreve no preâmbulo desta proposta as consequências do desemprego, a instabilidade pessoal e profissional, os custos económicos para o país. Ao Sr. Secretário de Estado, a precariedade é o mesmo. A instabilidade profissional e instabilidade pessoal, é baixos salários, é não acesso à formação profissional, é não acesso à progressão na carreira e esta proposta, Sr. Secretário de Estado, nada tem de favor para os trabalhadores. É sim um grande favor para o grande patronato. Sra. Presidente, Srs. Deputados, o Pacto de Agressão da Troika ordenou, os grupos económicos e o grande patronato aplaudiram, PS, PSD e CDS aprovaram, o Governo executou. Os trabalhadores e o povo lutam e continuarão a lutar pela defesa dos direitos conquistados com a Revolução de Abril. Depois de facilitar os despedimentos e reduzir as indenizações, a Troika Nacional quer impor o aumento do horário de trabalho, o corte no pagamento do trabalho extraordinário e do trabalho em dias de descanso, a destruição da contratação coletiva e a generalização da precariedade. O Governo PSD-CDS traz uma proposta para generalizar a precariedade a todos os trabalhadores. Traz uma proposta para prolongar vínculos precários mais 1 ano e meio, para além dos 3 que hoje a lei permite. Traz uma proposta para legalizar o que é ilegal, a lei da selva dos contratos a prazo e do emprego sem direitos. Com esta proposta, o Governo está a permitir à banca, à SONAI, à Jerónimo Martins, à Alta Europa, à PT, à EDP, que prolonga a precariedade a milhares de trabalhadores em vez da sua entrada para os quadros como efetivos. Esta proposta é da maior gravidade. Desde logo porque viola o princípio da continuidade dos contratos sucessivos, tratando-os como uma renovação, não como uma renovação, mas como uma espécie de contrato temporário. É muito grave também porque rouba aos trabalhadores o valor da indenização por cessação do contrato, porque calcula essa compensação nos termos da lei nova. Se ao fim do contrato a termo certo, a empresa continua a precisar daquele trabalhador, ele deve passar a ter um contrato efetivo e não prolongar por mais 1 ano e meio a incerteza e instabilidade profissional e pessoal. Esta proposta é mais um exemplo de como se governa para servir os interesses do grande patronato e dos grupos económicos. E para isso se atacam os direitos dos trabalhadores, se agrava a exploração e se atiram para a pobreza milhares e milhares de trabalhadores. No momento em que existem mais de 1,5 milhão de trabalhadores com vínculo precário no nosso país, o caminho a seguir não pode ser o de aumentar a precariedade. Para o PCP, o caminho tem que ser o de combate efetivo à precariedade até à sua erradicação, como foi com o trabalho infantil.
Não é possível combater o desemprego sem combater a precariedade. São duas faces de um processo mais geral de agravamento da exploração. O PCP considera que não há desenvolvimento económico e social sem direitos dos trabalhadores, assim como não é possível um país mais justo, democrático e soberano sem a derrota do pacto de agressão, da Troika e da valorização do trabalho e dos trabalhadores. A luta está e vai continuar a fazer esse caminho. Não temos mais inscrições para este ponto e, portanto, vamos passar ao Sr. Deputado Arlindo Soares e Sr. Deputada Rita Rato para uma intervenção. Dispõe de 40 segundos. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, PS, PSD e CDS vieram aqui dizer que estão de acordo, mais uma vez mais, em fazer aprovar uma proposta que em nada vai contribuir para resolver o problema da precariedade. Aliás, vai agravar em muito o problema da precariedade. E sabem estes três partidos que a precariedade é política deste Governo. É política deste Governo querer colocar todos os trabalhadores com contratos precários. Sabem porque é mais barato para o patrão contratar e aguentar um trabalhador com vínculo precário do que com vínculo permanente. Aliás, é até interessante dizerem que estas medidas são excepcionais. É excepcional o roubo no salário, é excepcional o aumento do horário de trabalho. Nunca se referem ao não excepcional acumulação da riqueza por parte dos grupos económicos e financeiros. Isso nunca é excepcional. Isso, aliás, tem sido a marca constante desta crise. Ao mesmo tempo que os trabalhadores perdem direito, ao mesmo tempo que os trabalhadores vivem com mais dificuldades, os grupos económicos e financeiros vivem cada vez mais à tripa forra. E, de facto, esta proposta, em concreto hoje, da renovação dos contratos a prazo, mostra bem, mais uma vez, para quem PS, PSD e CDS governam. Não governam para os trabalhadores, governam para favorecer o grande patronato e os grupos económicos e financeiros. E os trabalhadores terão também a luta ao seu alcance para lutar contra estas propostas. Nesta lista de votações segue-se, senhores deputados, um requerimento que foi trazido à mesa, subscrito pelo líder da bancada do PSD, o senhor deputado Luís Montenegro, e pelo líder da bancada do CDS-PP, o senhor deputado Nuno Magalhães, que diz: os deputados abaixo assinados vêm, nos termos e para os efeitos do artigo 146 do Regimento da Assembleia da República, solicitar que a proposta de lei número 25/12, que estabelece um regime de renovação extraordinária dos contratos de trabalho a termo certo, bem como o regime e o modo de cálculo da compensação aplicável aos contratos objeto dessa renovação, baixe à Comissão da Segurança Social e do Trabalho, sem votação, para reapreciação pelo prazo de 8 dias. Senhores deputados, vamos votar este requerimento. Senhor deputado Bernardino Soares, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós votaremos favoravelmente o requerimento. É só para lembrar que este era o diploma em que a maioria tinha muita urgência na votação, tanto que o queria pôr a votar no meio do debate do Orçamento de Estado.